Hello, gatinhas! Vou ajudar vocês a perder esse medo aí de alongamentos de unhas, tá? Vou contar para vocês o processo de alongamentos de unhas há 10 anos atrás e como fazemos esse processo hoje, tá? Para você perder de vez esse medo das famosas unhas de gel. Tanto para você que é cliente, que ainda não teve essa experiência, quanto para você que é uma pessoa que tem curiosidade na área, que quer trabalhar nessa área, até mesmo profissionais experientes que querem ingressar nessa profissão e ainda tem aquele receio, né? Houve muitos mitos de que alongamento de unha estraga a unha natural. Eu vou te ajudar contando um pouquinho de como funciona o processo de lixamento da unha natural, tá? Quando eu tive meu primeiro contato, vai ser uma história aqui e vai fazer sentido no final, tá? Quando eu comecei alongamento de unhas, foi há 6 anos atrás. Nessa época, quando eu comecei a trabalhar, a atuar como nail designer, a gente aprendeu a fazer um lixamento de forma mais correta, né? Digamos assim. Lógico, de 6 anos atrás para hoje, melhoramos muito. A minha prática é diferente de outras práticas, né? Então, meu serviço hoje, minha prestação de serviço, porque eu ainda atendo clientes, é voltada de uma forma mais técnica, de uma forma que eu sigo realmente o passo a passo do procedimento para que a gente cuide da unha natural da cliente, certo? Mas há 10 anos atrás, antes da minha atuação como nail designer, eu tive contato com alongamentos de unhas, né? E naquela época fazia-se unhas de acrílico. Hoje ainda existe a unha de acrílico, mas de uma forma bem diferente, né? O passo a passo também é uma forma diferente. Mas naquela época, o que eu observo, que talvez tenha gerado esse mito, que alongamento de unhas estraga a unha natural, é porque as profissionais da época não tinham todo o conhecimento disponível de hoje, né? Até porque elas estavam iniciando. E onde eu trabalhava foi um dos primeiros, aliás, foi o primeiro espaço de atendimento que teve alongamentos de unhas na minha cidade, né? Onde eu moro até hoje, Taiobeiras. Lá começou a fazer esses procedimentos e o que eu observo, né, nas minhas anotações e o que eu tento passar para as minhas alunas é sobre o lixamento daquela época. E depois as minhas pesquisas também, os meus estudos, né, aprofundando nisso. Naquela época as profissionais, elas lixavam até 40 camadas de queratina da unha natural. O que isso significa? Significa que chegava na camada intermediária da unha natural. Para quem é leigo ainda, a nossa unha natural possui 3 camadas: superficial, intermediária e profunda. Se você lixa 40 camadas de queratina, que são as placas, né, que formam a unha natural, ela vai dar numa camada na camada intermediária, e nessa camada tem muita irrigação, vasos sanguíneos, né, onde chega oxigênio, né, enfim, todos os nutrientes que a unha precisa. E também vai deixar essa unha bem úmida, porque a unha, ela vai... a gente pensa que unha não é inteligente, mas ela é bem inteligente. Nesse momento que lixou em excesso, ela começa a liberar água, né? Na verdade, fluido, porque está bem perto dos vasos sanguíneos. E essa unha fica bem úmida, bem úmida. E a sensação que a cliente vai ter provavelmente será sensibilidade e uma dor, né? E essa dor é pela hipersensibilidade da unha. Ela está respondendo àquele lixamento excessivo que a profissional fez, né, na unha. Consequentemente, você colocando produto, né, em cima dessa unha, além da pressão que o plástico vai fazer na unha natural, vai fazer com que essa unha fique desprotegida, né? Você tirou a proteção dela e de repente você coloca uma camada de plástico ali em cima. Lógico que essa unha vai querer expulsar esse plástico, né? Esse corpo estranho, e começa a ter inflamações.
Isso eu tô falando há 10 anos atrás, tá bom? Mas com a tecnologia, com todo o conhecimento, com os estudos em cima das profissionais de neodesign, até porque a indústria ela é a maior interessada nisso para poder vender produtos para a gente, né? Pensou em passar o conhecimento mesmo para as profissionais, para que elas fizessem isso da forma correta. Então, ao longo do tempo, né, isso passou 4 anos, eu fiz meu primeiro curso de unhas de gel e já foi bem mais, digamos assim, mais técnico, né? A gente tinha um passo a passo, um processo correto. Mas antes disso, era muito na prática, né? As profissionais achavam que lixar em excesso faria com que o produto aderisse por mais tempo, sendo que é o contrário. E com isso, as experiências ruins das primeiras clientes passaram para as clientes atuais, certo? Porque cliente se comunica. Então, uma cliente que fez um procedimento desse há 10 anos atrás, lógico que ela vai falar para as pessoas hoje em dia que já fez esse procedimento, que odiou e que nunca mais faria isso porque a unha dela ficou muito fraca e começa a falar mal pela experiência ruim que ela teve, né? Mas isso foi há muitos anos atrás. Hoje a tecnologia é outra, a gente faz um processo, né, correto, e o ideal é você procurar sempre um profissional que te esclareça, né? Esclareça suas dúvidas em relação ao alongamento de unhas. Hoje o processo é lixar apenas 4 a 5 camadas, né, de queratina da unha. É um lixamento que a cliente não sente nada, é simplesmente uma ranhura que a gente faz na placa unguial para passar os preparadores, né? Porque os preparadores também entram nessa parte para nos auxiliar na fixação do produto por mais tempo. Então a gente entrega durabilidade, qualidade, resistência dessa unha por conta do passo a passo que a gente usa antes. Então não tem essa necessidade de lixar essa unha em excesso e causar, né, essa dor. Você pode sentir um desconforto ou uma sensação térmica na hora do procedimento, mas é indolor, completamente indolor. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho do processo de lixamento da unha natural e que eu tenha ajudado você a perder esse medo do alongamento de unhas e sempre procura um profissional qualificada para poder você ter a melhor experiência possível, tá? Nesse processo. Então é isso. Se você tiver mais dúvidas aqui, queira que eu fale de outros assuntos relacionados ao alongamento de unhas, é só você comentar, tá? O próximo assunto e deixar seu like aqui, né? Aquela curtidinha, um coraçãozinho aqui, para eu saber que você tá gostando do conteúdo. Beijo, tchau, até mais!